Olá! Chegamos então ao livro 3, ou canto 3, ou capítulo 3 do livro Paraíso Perdido de John Milton. E aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo. Paradise Lost by John Milton. E finalmente saímos do inferno, né? Saímos do inferno quando Satan vazou de lá, passou pelos portões do inferno e atravessou o caos até ele enxergar ali o nosso universo conectado ao céu, onde está Deus, né? E nesse terceiro capítulo ele já começa exaltando a luz divina. Começa assim: ó luz divina, você que sempre esteve aqui, assim como Deus. Você que esteve aqui antes do sol, quando Deus disse que se faça luz, você veio acender e iluminar a criação do mundo. Eu termino agora de falar um pouco sobre o inferno, porque eu quero falar da sua luz, essa que brilha sobre mim. Eu sou cego, então essa luz não vai ajudar muito com os meus olhos, mas isso não impede que eu me delicie ouvindo sobre lugares lindos. Eu amo a poesia, especialmente a da Bíblia. E eu sei que eu não sou o único. Houveram outros homens com a mesma condição que eu, e esses homens também fizeram história, se tornaram lendas por transformar grandes pensamentos e escrever em forma de poesia. É como o rouxinol, que canta lindamente na escuridão. As estações mudam, os dias se tornam noite, existem flores, lugares lindos, mas eu não posso ver nada disso. Eu não posso aprender apenas olhando à minha volta. Então, por favor, brilhe a sua luz dentro de mim. Dessa maneira, eu vou estar apto para ver e contar todas essas coisas para as pessoas que não podem ver. E aqui um adendo, eu acho que eu já comentei com você que Milton, ele, nessa época em que ele escreveu Paraíso Perdido, ele estava cego, ele acabou morrendo cego, né? E aí ele faz várias colocações sobre essa questão dele não poder enxergar com os próprios olhos. Ele pede uma iluminação dentro dele. Achei muito bonito isso. Vamos continuar. O autor começa falando ali, olha, eu imagino como Deus olhou para baixo e viu a sua criação dali do céu. Os anjos estavam todos em volta de Deus e eles se sentiam muito abençoados só por estarem na presença de Deus e do filho dele, o Messias, que estava sentado à direita de Deus. E a visão que Deus e os anjos tinham era de Adão e Eva aproveitando o paraíso. Deus então também resolve olhar para a direção do inferno, no meio daquela escuridão, e de lá ele já enxerga Satan pronto para pousar ali do lado do nosso universo. E esse universo ele parecia uma bola, um globo enorme, cheio de água ou ar. Deus observou Satan e sabia de tudo, do passado, presente e futuro. E Deus então se vira para o seu filho e diz: olha só quanta raiva Satan tem. Nem a prisão do inferno, nem o caos foi capaz de parar ele. Ele continua procurando por vingança. Porém, o que ele vai encontrar vai se virar contra ele. Ele está se dirigindo para a terra e ele quer tentar descobrir se ele pode destruir o homem pela força ou se ele pode perverter o homem. E olha só, ele vai conseguir enganar o homem, que vai acreditar nas mentiras dele e aí vai acabar cometendo o seu primeiro pecado. Fazendo isso, então, o homem vai cair e com isso causar a queda de toda a humanidade. E essa queda do homem vai ser culpa dele mesmo. Afinal de contas, eu dei para ele todas as chances dele fazer a escolha correta. O homem recebeu a mesma liberdade que todos os anjos. Aqueles que estão aqui junto de mim e aqueles que caíram, todos têm a mesma liberdade. Porque sem a liberdade, como eles poderiam provar a fé deles ou o amor? Eles então fariam tudo porque são forçados a fazer. Que prazer eu teria em receber algo dessa maneira? Eles não podem me culpar por esse erro deles. O fato que eu posso ver o futuro não tem efeito na vontade deles ou no livre-arbítrio. Eles são responsáveis por todos os pensamentos e ações
limitações. Eu criei eles livres. A vontade deles permanece livre até que eles se tornem escravos do pecado. Se eu quisesse prevenir que isso acontecesse, eu teria que mudar a natureza do homem e tirar dele a liberdade que ele tem. Eles é que são responsáveis pela mudança que eles vão fazer na natureza deles. Satan e os seguidores deles têm todo um plano, mas Adão e Eva vão cair nas mentiras e na enganação. Porém, eu vou perdoar eles, os homens, mas não Satan. Aos homens, eu vou dar então a minha justiça e a minha misericórdia, principalmente a minha misericórdia. Quando Deus falou, o ar ficou como se tivesse sido tomado por um aroma doce, e isso fez com que os anjos ficassem felizes com o que estava sendo dito ali por Deus. O Filho de Deus olha para o Pai maravilhado. O rosto dele então estava iluminado de amor e bondade. Ele também expressou toda essa alegria dele em palavras. Ele disse o seguinte: Pai, você será altamente exaltado com canções aqui no céu e na terra por prometer esse perdão ao homem. Afinal, por que você desistiria do homem se ele foi enganado a pecar? Você os ama e você sempre faz a coisa certa. Nós certamente não queremos que Satan tenha sucesso e arruine todas as esperanças do homem, e dessa forma retorne todo orgulhoso para o inferno, aonde ele gostaria de levar toda a raça humana junto com ele. E é claro que você também não gostaria de destruir a sua própria criação por conta da raiva. Isso faria com que todos ficassem desapontados com você. E quem poderia os culpar? Deus se vira para o filho e diz: Filho, você sabe que eu amo você acima de tudo. Você é o único que tem a mesma sabedoria e poderes que eu tenho. Tudo o que você disse, eu penso exatamente igual. Alguns homens serão salvos se eles quiserem ser, mas isso só vai acontecer porque eu dei poderes a eles para que eles possam lutar contra o mal de Satan. O homem então vai entender que ele é fraco e que ele precisa de mim. Ele não tem como se salvar sozinho e ninguém mais tem o poder de salvá-lo senão eu. Eu irei escolher alguns deles e eles serão os meus favoritos. E esses escolhidos, eles vão avisar os outros para que eles se arrependam enquanto há tempo. Eu vou escutar as orações deles, contanto que eles sejam sinceros. Eu vou colocar neles a consciência que irá protegê-los, guiá-los se eles escutarem. Porém, aqueles que não escutarem vão se afogar cada vez mais fundo, e esses então não receberão a minha misericórdia. E tem mais uma coisa que precisa ser colocada aqui. Depois que o homem pecar contra mim, não tem nada que me reste a não ser matá-lo. Se eu não fizer isso, eu estaria matando a justiça, a não ser que alguém deseje tomar o lugar do homem, se torne humano e morra por ele. Tem alguém aqui que esteja pensando ou desejando isso? E ninguém se mexeu. Todos aqueles anjos parados. Eu acho que eles não estavam imaginando que para pagar o pecado do homem, eles teriam que morrer pelo homem. Então ficou aquele silêncio lá no céu. E nenhum anjo falou ou se ofereceu no lugar do homem para morrer pelos pecados cometidos ali no início da criação. E naquele momento ali, a raça humana inteira teria morrido, ido direto para o inferno, se não fosse o Filho de Deus se levantar e dizer: Pai, você disse que o homem encontraria graça. Não há dúvidas de que isso vai acontecer. Você envia suas graças a todos, mesmo aqueles que não pedem por ela. Me aceite no lugar dele. Uma vida por outra vida. Eu ofereço a minha vida em troca da vida de toda a humanidade. Que toda a ira e toda a raiva recaia sobre mim. Eu abro mão do céu. Eu me tornarei humano e deixarei com que a morte cumpra sua sentença em mim. Eu não sofrerei muito. Você me deu a vida eterna. Que a morte cumpra o seu dever. Que todas as partes de mim venham a morrer e elas sirvam como pagamento pela dívida da humanidade. Porque eu não ficarei ali naquela cova por muito tempo. A minha alma é imortal. E você, meu Pai, não me abandonaria ali. Eu irei renascer e matar a morte. Eu selarei o inferno e acabarei com todos os poderes deles. Eu agradaria todo o céu, que olhariam e sorririam para aquela cena. Eu matarei então todos os meus inimigos
inimigos e usarei o corpo da morte para selar aquele buraco chamado inferno. E nesse dia trarei todas as almas salvas para o céu. Nós estaremos todos reunidos novamente e você nunca mais ficará com raiva. A sua presença espalhará somente paz e alegria. O Filho de Deus estava feliz por ter feito esse sacrifício por amor à humanidade, mas mais ainda por poder agradar o seu Pai. Os anjos admiraram o Filho de Deus e ficaram ali se perguntando qual seria o resultado disso que ele estava promovendo, que ele estava prometendo ali perante ao Pai. O que Deus responde: você é a única esperança da humanidade. Fico tranquilo sabendo o quanto você aprecia todo o meu trabalho e especialmente a humanidade. Você me deixará por um tempo, mas assim toda a raça humana será salva. Somente você tem o poder de salvá-los. Vá e se torne um homem também, quando o tempo chegar. Você, misteriosamente, nascerá de uma virgem. Você tomará o lugar de Adão como o cabeça, a pessoa que irá liderar a humanidade. A humanidade inteira vai dividir aquela culpa do pecado cometido por Adão. Mas, se eles renascerem em você, eles serão perdoados. Apenas um homem é capaz de se pôr à frente e se comprometer por toda a humanidade. Você irá, será o juiz do homem, morrerá e renascerá novamente e salvará todos. Você, meu filho, poderá desfazer todo o mal criado pelo inferno, exceto para aqueles que se recusarem a receber a sua ajuda. Não pense que porque você se tornará humano, a sua glória será diminuída. O seu amor é grande, assim como a sua glória. Abrindo mão do seu lugar no céu para salvar o mundo, você se mostra ainda mais valoroso para ser o Filho de Deus. E quando você voltar para o céu, você manterá a sua forma humana para sempre. Eu te darei todo o poder para reinar como um rei no céu, na terra e no inferno para sempre. Quando o dia do juízo chegar, você aparecerá no céu e todos os mortos das eras passadas serão também julgados. Você então enviará todos os homens maus e todos os anjos caídos direto para o inferno e vai fechar aquele inferno, selar ele para sempre. A terra, ela vai queimar e das cinzas um novo céu na terra vai surgir, mais glorioso, onde as almas boas vão poder viver para sempre. Depois de todos esses tempos difíceis, aí sim eles poderão apreciar a paz e a felicidade. E você não precisará agir como se fosse um rei, porque todas as pessoas serão parte de você. E Deus fala para que todos os anjos que escutaram toda aquela conversa agora louvem seu filho porque ele merece. E os anjos começam a celebrar. Eles se ajoelham na frente dos dois tronos, né, de Deus e do seu filho e jogam as suas coroas de ouro no chão. Essas coroas, elas estavam decoradas com as flores que nasciam no jardim do Éden. Bem, essas flores nós não conhecemos porque elas foram retiradas da terra quando o homem pecou e foram levadas novamente para o céu. Essas flores, elas nunca murcham e são essas flores que os anjos usam para amarrar os seus cabelos. Agora todas aquelas coroas de flores então estavam no chão, fazendo com que aquilo parecesse um mar de joias. Os anjos, depois de se ajoelhar, eles pegam as suas coroas, colocam novamente na sua cabeça, pegam as harpas e aí começam a cantar em nome de Deus, em nome do Filho de Deus, numa perfeita harmonia. Os anjos cantaram sobre como Deus era maravilhoso, falaram também sobre o brilho de Deus, como esse brilho era poderoso e que eles só conseguiam olhar então para Deus quando ele se transformava quase como uma névoa. Caso contrário, se ele estivesse ali manifestado em toda a sua glória, nem os anjos conseguiam olhar para todo aquele brilho. E é por isso que alguns anjos que são mais próximos de Deus então precisam cobrir o seu rosto com as suas próprias asas para estar tão próximo de Deus. Os anjos também cantaram sobre o Filho de Deus e como eles podiam ver o Filho de Deus, mesmo que ele tenha todo aquele brilho do Pai, ele era uma visão
em que os anjos podiam apreciar. Os anjos também relembraram como Deus então enviou o seu filho para o campo de batalha contra os anjos rebeldes em sua carruagem. Eles cantaram sobre como ele era misericordioso, cantaram sobre como o filho se oferece em sacrifício pela humanidade, cantaram sobre o grande amor que o Filho de Deus tem e juraram nunca parar de glorificá-lo, assim como ao Pai, Deus Todo-Poderoso. E enquanto estavam todos celebrando no céu, Satan estava andando sobre a superfície do globo que contém o universo. Esse universo parecia uma enorme terra sem fim. Lá de longe ele conseguia enxergar uma luz vinda do céu que refletia lá embaixo. Parecia tudo muito tranquilo. Satan era como se fosse aquele abutre que vivia nas montanhas. Quando Gengis Khan então iria atacar, não tinha presa que se salvasse. Satan então estava lá andando de um lado para o outro, procurando pela sua presa. Ele estava completamente sozinho. Aquela terra que hoje estava vazia, algum dia estaria cheio de pessoas tão estúpidas, baseadas apenas no material, apenas nas coisas que eles entendiam, baseando assim a sua vida atrás da fama e da fortuna terrena. Aqui eles deixariam a sua natureza bagunçada, vazia, de uma vida sem sentido. Nessa terra eles ficariam vagando até que Deus estivesse pronto para lidar com eles, não na lua, como as pessoas imaginam. Muitos podem imaginar que Deus fica na lua, mas a lua é só um pit stop ali para as pessoas que estão permitidas a chegarem até o céu através dos seus corpos humanos. Essa terra que Satan está ali observando é a terra dos gigantes, aqueles que nasceram metade anjos e metade humanos, aqueles que construiriam uma torre de Babel. Existiriam também aqueles filósofos estúpidos que cometeram suicídio porque pensavam que eles seriam como deuses, ou aqueles cristãos que são falsos cristãos e que mostram toda a sua falta de sentido quando eles começam a fazer suas peregrinações carregando uma cruz aonde Jesus estava, como se ele ainda estivesse ali. Alguns ainda iriam se disfarçar de seguidores de São Domênico ou São Francisco para chegar no céu. Esses falsos cristãos, então, eles passariam os 7 planetas e o Sol, tentando encontrar um São Pedro que teria ali as chaves do portão do paraíso. Mas assim que eles levantassem um pé para sair e subir na escada do céu, um vento violento iria soprar eles dali quilômetros de distância. Os capuzes e suas roupas, rosários e todos os seus documentos religiosos seriam rasgados e espalhados por todo o lugar. Lembrando, né, que Milton era protestante e ele divergia muito da Igreja Católica ali daquele período em que ele viveu. Essas almas serão aquelas que serão jogadas num lugar chamado limbo, ou o paraíso dos tolos. Porém agora, o que tem nessa terra é vazio, não tem nada. Só Satan que está ali vagando. Finalmente, Satan enxerga um final de luz, né? Uma luz no fim do túnel, e aí ele voa direto para lá. Então, voltando um pouquinho sobre essa última parte, então o livro em inglês aqui que eu li, ele tem algumas explicações em que quando o autor fala sobre aquele pit stop na Lua, ele está se referindo a Enoque e a Elijah, que foram retirados da Terra por Deus. E quando ele fala então sobre os filósofos tolos, né, ele se refere a Empedocles, que foi um filósofo que se jogou dentro do Etna para provar a sua mortalidade, e o Vulcano jogou de volta a sandália dele para fora. Teve também o Cleombrotus, que foi um filósofo que se afogou depois de ler Fédon de Platão, que são argumentos da imortalidade ou mortalidade, ou melhor, da imortalidade da alma. Milton também dá uma cutucada em alguns franciscanos que ensinavam que pessoas não batizadas como bebês, eles não iriam direto para o céu, eles iriam para um limbo, ficava acima da terra. Então Milton, ele acaba ali dando aquela cutucada, dizendo que eles sim eram tolos e ficariam ali junto com os idiotas no limbo. Quando Milton se refere sobre as vestes, né, ele está falando dos carmelitas e dominicanos, além dos franciscanos, que usavam aquele tipo de veste, junto ali com os seus ornamentos cristãos, né, que eles se dizem cristãos, mas para Milton são falsos cristãos. E ele também ali vai fazer uma crítica a todos os peregrinos. E sobre os peregrinos que ele se refere, ele está se referindo aos peregrinos que cometiam um erro do
dos apóstolos antes deles saberem então sobre a ressurreição de Cristo. Eles ficavam retornando ao lugar do Calvário. Essa peregrinação ela é repreendida por 2 anjos. Quando as pessoas vão até o túmulo de Cristo dias depois, elas dão de cara com esses 2 anjos na porta que dizem o seguinte: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem que quando estava na Galileia, ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no 3º dia. Então as mulheres lembraram das palavras dele e quando voltaram do túmulo, contaram tudo isso aos 11 apóstolos e a todos os outros. Essa passagem está em Lucas 24, na Bíblia, e ele critica as pessoas que continuam fazendo esse tipo de peregrinações. Outra parte que ele também dá aquela cutucadinha nos católicos é que antigamente não era incomum que os católicos se disfarçassem de membros religiosos para que eles tivessem uma passagem mais fácil para o céu. Feita então essas explicações, vamos voltar à história, porque Satan tá voando e ele vai atrás, né, da luz do fim do túnel e ele encontra uma escada maravilhosa que vai ligando até o céu. Essa escada ela é cheia de adornos, né, cheia de diamante, ouro e outras joias preciosas. Não existe nada parecido com isso que faz parte ali dessa escada na Terra, nem mesmo em pinturas. Ninguém nunca conseguiu imaginar como é essa escada que liga até o céu. Foi nessas escadas então que Jacó viu os anjos subindo e descendo, até chegar nos portões do céu. Cada degrau dessa escada contém um significado secreto. Essa escada pode ser escondida no céu para só aparecer quando for necessário. Abaixo dessa escada brilhava como se fosse um mar de pérolas. Qualquer um então que viesse da terra viria como se fosse flutuando acima ou em carruagens. Naquele momento essas escadas estão postas ali e nem Satan se atreveu a subir por essas escadas, até porque ele tinha medo de ter a prova que ele não poderia mais usar essas escadas. Quando eu li isso, eu só fiquei pensando, né, quem vai chegar até o céu nessas escadas vai flutuando. Eu fiquei pensando, putz, que boa, né, porque uma escada que liga a terra até o céu deve ter degrau, se a pessoa já chega lá em cima cansada. Ainda bem que tem, elas vão flutuando. Melhor que escada rolante essa escada aí. Tá, vamos continuar, porque Milton continua detalhando como é essa escadaria aí que liga até o céu. Então, diz que embaixo dessa escada existe um buraco bem grande que vai dar bem no meio ali do universo e que essa abertura, ela é mais larga do que o Monte Sião, onde Deus no futuro mandaria os anjos lá com a missão na Terra. E essa escada aí também tem a missão então de manter ali o caos afastado do céu e do nosso universo aqui na Terra. Então para ali na frente do primeiro degrau, dá até o céu e olha para baixo para o universo. Ele era como se fosse um daqueles olheiros enviados para subir uma montanha e ver ali o que tem no campo de batalha do inimigo, né? E aí ele se depara surpreso com a luz da manhã e também surpreso de ver aquela vista espetacular de uma cidade que ele nunca tinha visto. Esse universo, ele era maravilhoso, mesmo comparado ao céu. Satan se sentiu imensamente com inveja desse novo universo. Ali, no primeiro degrau, ele tinha uma vista panorâmica de todo o cosmos, de Libra até Andrômeda. E ele não se contém, não. Ele se joga para dentro do universo e vai voando. E era muito mais fácil voar dali, naquele ar puro, se comparado com o caos que ele tinha acabado de chegar ou com o inferno da onde ele tinha saído. Satan então tá ali, voando pelo universo, passando pelas estrelas, circulando os planetas que estão ali. Porém, ele não estava interessado em nenhum daqueles planetas ou estrelas. A atenção dele estava focada naquele pontinho mais brilhante. E o pontinho mais brilhante era o quê? Era o Sol. E como uma mariposa, ele voa direto em direção à luz. Enquanto ele voava para lá, ele percebeu que as estrelas e planetas, elas circulavam o Sol. E dali poderia se contar dias, meses e anos. Ele também percebeu que o calor do Sol, então, ele penetrava em toda a parte do universo. Satan pousa diretamente no Sol, um ponto que nenhum astrônomo ou astronauta provavelmente vai ver. Tudo no Sol, então, brilhava. Era como se fosse o brilho de muitos metais e pedras preciosas juntas. E é provável que nesse lugar você encontrasse aquela pedra famosa que os alquimistas tanto procuravam, que transformavam metais em ouro, a pedra filosofal. E quando você pensa em tudo que
que o Sol pode produzir, desde plantas coloridas, flores, por tudo quanto é lugar, não é difícil imaginar que ali também existam rios de ouro passando pelo Sol. Olhando em volta, Satan viu coisas que ele nunca tinha visto antes. Porém, o brilho não machucava os olhos dele, nada bloqueava a visão dele ali. A sensação para ele era como se ele estivesse na Terra, no ponto do meio ali do Equador, bem na hora do meio-dia, com aquele sol, onde está muito claro, mas você ainda consegue enxergar tudo ao seu redor. A diferença, né, é que a luz do sol, ela não vem de cima como é na Terra, ela vem de baixo, que não produz sombra nenhuma naquele lugar. E o ar ali do sol era tão claro que ele podia ver longe. E na distância, sim, ele conseguiu então enxergar um outro anjo. Esse anjo, ele tinha uma auréola dourada e estava parado de costa para ele. Satan percebeu que ele estava bem concentrado, enquanto ele estava segurando alguma coisa importante. Satan ficou super animado e imediatamente começou a imaginar uma forma, então, de fazer com que o anjo contasse aonde ele poderia encontrar essa nova criatura chamada homem. Satan muda a forma dele para um charmoso e jovem querubim. Tinha também asas coloridas, salpicadas de ouro, e também segurava uma varinha prateada. Aquele anjo, então, brilhante, com aquela auréola dourada, acaba virando quando ele escuta, então, Satan se aproximando. Quando o anjo se vira, Satan reconhece, era Uriel que estava ali. E Uriel, em hebraico, significa a luz de Deus. E Uriel é um dos 7 anjos mais próximos de Deus. Satan já se aproxima dizendo: Uriel, você está aqui como os olhos de Deus, observando a nova criação. Eu vim até aqui para ver essa incrível criação e também para ver essa nova criatura, o homem, né? E para que ele foi criado? Você podia me dizer assim, né? Em quais dessas estrelas aqui que ele vive? Talvez eu observe ele secretamente, ou talvez, quem sabe, eu vá lá conhecer ele e expressar toda a minha admiração por ele e ainda exaltar o seu Criador. Uriel foi enganado por essa ação aí de Satan. E não só isso, ele ainda elogia Satan por ter ido lá para ver com os próprios olhos o que outros ficariam satisfeitos apenas de escutar sobre. Uriel então continua: o trabalho de Deus é incrível de se ver e se relembrar, porém ninguém entenderia. Eu estava lá quando Deus criou o mundo. Eu vi quando Deus criou daquela confusão selvagem em algo ordeiro e fez a luz. Fez a terra, água, ar, fogo, tudo junto, e isso misturando milhões de estrelas e movendo tudo em uma maneira muito ordenada. Ele aponta: olhe lá para baixo, tá vendo aquele globo que brilha com uma luz refletida? Aquela é a terra, é lá aonde os homens vivem. Aonde a luz está refletida, essa parte é o dia, e do outro lado então é a noite. Aquela estrela pequena que você está vendo em volta, aquela é a lua, ela reflete a luz da noite sobre a terra. E agora, se você prestar atenção melhor, esse ponto aqui em que eu estou apontando, ali fica o paraíso, ali é a casa de Adão, que você facilmente vai encontrar. Uriel então volta para o posto dele, ao que Satan, né, se curva numa reverência respeitosa, e Satan voa rapidamente direto para a terra, pousa num ponto chamado Huminifat. E esse Huminifat aí, ele é uma montanha que faz fronteira com a antiga Síria. E termina assim: Satan pousou na terra, conseguiu atravessar o caos, enganou um anjo e está na terra agora. E assim terminamos então o livro 3, canto 3, e vamos para a próxima, o que Satan vai aprontar aí na terra. Fica para os próximos capítulos. Espero que esteja gostando. Um beijo, fui! Lembrando que esse não é um audiolivro, mas a minha interpretação da história. Caso queira conferir como ela foi desenvolvida pelo autor, não deixe de ler o livro original. No próximo áudio você encontra os meus comentários e considerações sobre esse capítulo. Será que tivemos os mesmos insights e questionamentos? Te espero então no próximo áudio. Até lá!